Olá a todos, como é que vocês estão? Sou eu novamente, Helder de Araújo, contigo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 26 de março de 2024. Hoje é terça-feira, na capital paulista, estamos aqui na Zona Sul, por volta aí de 25, 26 graus, 7 horas e 10 minutos da manhã. E a ONU pede novamente um cessar-fogo no inferno na faixa de Gaza. Estados Unidos veta, como é de seu hábito. Veta porque é de seu interesse manter o genocídio, manter a limpeza étnica, manter as forças israelenses sionistas trucidando um povo inocente, que não tem ligação nenhuma com os atos cometidos lá no dia 7 de outubro de 2023. Os Estados Unidos impede o cessar-fogo em Gaza porque ele é hipócrita, porque ele é mentiroso e porque ele só pensa em ganhar dinheiro vendendo suas armas. Então, quando se diz assim, Lord Austin, lá no Congresso dos Estados Unidos, diz: nós vamos continuar vendendo armas, mas nós queremos que elas sejam usadas de maneira responsável. Simplesmente a única responsabilidade que o Falcão americano, aí o Neocon, né, enfim, o americano típico, o liberal man, né, o congressman, o progressista, a única responsabilidade que ele respeita é a da cifra, é a do cifrão, é a do dólar, é a de vender armas. E é fato sabido que quem manda quem está por trás daqueles dois partidos dele lá, os democratas e os republicanos, são os próprios sionistas, né? Ou seja, é um país dominado por Israel, e não é o contrário. Não é que eles estão enviando dinheiro e armas para Israel porque eles querem ajudar, né, Israel a se livrar de seus inimigos aí, do Hamas e dos grupos insurgentes que fazem a defesa do povo palestino. Não, é exatamente o contrário. Eles simplesmente obedecem às diretrizes aí de sua elite, né, de sua elite atlanticista aí, do seu deep state. Num pleito anterior aí na própria ONU, e a ONU virou assim o picadeiro do circo, né? Ou seja, ali se debate todo tipo de palhaçada, se propõe todo tipo de resolução, né? Mas nada efetivamente se consuma ali. Ou seja, eu posso decidir que eu vou ganhar na Mega Sena, jogar na Mega Sena, mas no fim das contas eu não ganho, né? Então, assim, é só uma coisa mirabolante, né? Que a ONU não determina nada, não impõe nada, ela não tem meios de ação, ela só tem meios de criar aí um soft power, mas bem suave, né? Para dizer, olha, nós estamos preocupados ali com o povo palestino e tal. Mas é só isso, não passa disso, assim, não passa de uma espuma da cerveja, não é cerveja aquilo, é espuminha, né, da cerveja. Então, assim, no pleito anterior aí, eles criaram aí uma situação de um cessar-fogo que era meia boca. Na verdade, não era um cessar-fogo, porque você não tinha troca de reféns, você era um cessar-fogo temporário por causa do Ramadã muçulmano, era um cessar-fogo para inglês ver, né? Aqueles ingleses lá do MI6, né? Os mesmos que estão por trás aí do atentado em Moscou, né? Que nós já vamos falar disso daí, né? Então, assim, você propõe um cessar-fogo que não cessa o fogo, né? Quer dizer, que é uma mentira, assim, e é uma mentira assim para atrair o voto do muçulmano lá nos Estados Unidos, né? Para o Joe Biden não ficar tão feio aí na fita, né? Não perder a face de uma maneira tão contundente, né? Então, naturalmente, a Rússia e a China, que são pragmáticos, realistas e que vivem no mundo real, né, vetaram. E agora propõe-se um cessar-fogo um pouco mais com cara de cessar-fogo. Os Estados Unidos veta, porque os Estados Unidos é a desgraça da humanidade, né? Enquanto nós tivermos os Estados Unidos, né, nós vamos estar sujeitos a essas narrativas, a essas mentiradas, né? A essa coisa de querer dourar a pílula, enfim, achar que a vida é um filme de Hollywood, né?
E nós vamos estar eternamente sujeitos às guerras eternas, né? Enfim, à subversão, à tentativa de subverter povos, a criação de coisas como o ISIS, né? Estado muçulmano e tal. Nós vamos falar disso daí também, né? Então você pode ter um cessar-fogo, sim. Você pode e deve ter um cessar-fogo. Você precisa ter um cessar-fogo na faixa de Gaza. Você precisa parar de cometer este ato de guerra criminoso, este crime de guerra. Mas adianta você fazer um cessar-fogo temporário, e também sem a devida apuração do que está acontecendo ali, ou seja, sem apurar o genocídio? E quanto ao que está sendo feito ali, não se discute, não se debate, não se critica? Não, estou preocupado é com o voto do muçulmano. Não, mas vocês não estão preocupados com o muçulmano. Vocês não estão preocupados com o muçulmano, vocês estão preocupados em explorar o muçulmano e criar um sentimento anti-muçulmano, a islamofobia, como vocês criaram também a russofobia. Quer dizer, não para as pessoas esclarecidas, que as pessoas esclarecidas sabem o que é o islamismo, sabem o que é a Rússia, sabem como é que funcionam os serviços de inteligência aqui do Ocidente ou de qualquer país, nação e local do mundo, né? Então veja, se eu tenho um problema lá no meu país com uma milícia, né, num certo dia que me ataca, me causa perdas, cria reféns, eu vou me vingar em civis inocentes? É isso? Eu vou me vingar em pessoas comuns? Pessoas absolutamente comuns, iguais a nós, civis, que tem família, pai, mãe, tio, avô, primo, tem conhecido, tem amigo, tem emprego, né? Por causa de duas dúzias de insurgentes que num certo dia de outubro de 2023, né, sendo que você sabia que você ia ser atacado, né? Então você usa isso para cometer o desejo incontido de trucidar um povo, de cometer o né? Que é uma forma ampliada, o genocídio é uma forma ampliada de latrocínio, matar para roubar. Nesse caso, roubar terras, territórios, áreas geográficas. Esse país em questão, o qual promove essas ações demoníacas, tem de ser boicotado, isolado e finalmente extinto. Tá? Porque hoje eles fazem em Gaza, amanhã eles vão fazer na Europa, na América do Sul, na África, no mundo inteiro. Basta eles terem oportunidade para fazê-lo. Bom, pessoal, então é isso. Então eu não acredito em cessar-fogo da ONU, no Ramadã, embora eu deseje um cessar-fogo. Né, mas não acredito que através da ONU você vai ter um cessar-fogo. Porque você pode ter um cessar-fogo lá no papel, mas na prática não muda absolutamente nada, nada. Eles continuam enviando armas e dinheiro, os Estados Unidos continuam enviando, eles continuam lá trucidando civis, crianças, mulheres, tudo do mesmo jeito, impedindo que se chegue os alimentos, os víveres, né, a ajuda humanitária para um povo que está acuado, que está cercado, que está boicotado, um povo que está cercado por muros, né? Então, assim, eu não acredito em cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos, né? Falando agora ali do atentado, né? Veja, na sexta-feira, no dia 22 de março, o Kremlin, né, através do Peskov, né, que é um ministro russo, ele disse que a Rússia está em guerra, mas isso não é oficial. Ele simplesmente fala, estamos em guerra tal. Então, porque, na verdade, a Rússia não vai admitir que ela está em estado de guerra, né? E ela não precisa admitir coisa nenhuma, né? Ela não tem que dar satisfação nenhuma para a mídia ocidental distorcer, porque a função da mídia ocidental é distorcer qualquer tipo de informação, né? Então você teve lá, fazendo um resumo rápido, um ataque terrorista em Crocus City, que é uma casa de shows que fica a noroeste de Moscou. Um comando fortemente treinado atirou nas pessoas à primeira vista, queima-roupa, sangue frio, e depois incendeia uma sala de concertos. Ou seja, tudo que resta ao Ocidente é o terrorismo em Moscou. Quando eu digo Ocidente, eu estou dizendo que a Ucrânia, o que a Ucrânia é hoje, é um experimento psicomilitar engendrado pela CIA,
pela CIA. Quer dizer, a Ucrânia de hoje, do Zelensky, ela é um experimento da CIA. Quer dizer, no vértice aí da pirâmide, né, você tem lá no topo da pirâmide, você tem a CIA, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, através de Dona Vitória Nuland, que aliás é uma outra que falou, nós estamos preparando uma surpresinha aí para Moscou, e depois pediu demissão. Né? Então assim, quando as próprias autoridades dizem, olha, vai haver um atentado, ou cuidado, cidadão americano, né, não se coloque em risco em situações públicas em Moscou. Quer dizer, é um negócio tão escancarado. Né? É mais uma operação totalmente americana. Né? Os ISIS aí, que eles... Você vê assim, a CIA controla o Washington Post, o New York Times, ela controla a mídia, isso é fato conhecido. É fato conhecido que a mídia globalista, atlanticista, ela é controlada pelo serviço de inteligência. Quer dizer, qualquer pessoa com 2 neurônios sabe disso. Os ISIS são mercenários de desenho animado, né? São crias de Washington. Eles foram criados para combater o Talibã, né? Os ISIS, o Estado Islâmico, o Daesh. Primeiro eles foram criados no Iraque, né, com elementos do próprio desmantelamento das Forças Armadas do Saddam Hussein, que já tinha sido, né, um aliado dos Estados Unidos. Né? O próprio Al-Qaeda foi criado pela CIA, através de um ex-agente. O Bin Laden era um agente da CIA. Né? Ou seja, são crias de Washington. Né? Não são verdadeiros muçulmanos. Né? Não são pessoas que vão celebrar o Ramadã. Né? Não são pessoas que são mártires, que vão se sacrificar por uma causa. Não, são mercenários pagos, arregimentados aí por pessoas da CIA, com a ajuda do MI6, a parte operacional aí, possivelmente com elementos do Mossad, né? E claro, também contando com total conivência do serviço aí secreto da própria Ucrânia, né? Que aliás recebeu lá o SBU um míssil hipersônico. Eu falei sobre mísseis hipersônicos no meu vídeo de ontem. Então vocês viram aí, ao vivo aí no vídeo, como é que é um míssil hipersônico. Ele aparece, você só vê a fumaça, porque ele é hipersônico. E o som do míssil você só vai ouvir vários segundos depois, né? Então assim, todo mundo sabe quem é que financia a Ucrânia, sabe? Todo mundo sabe quem é que financia esse tipo de atentado terrorista. Todo mundo sabe que foi o Obama e a Hillary Clinton que patrocinaram e criaram o ISIS. Todo mundo sabe, todo mundo tem que saber disso. Né? Todo mundo sabe quem os financia, quem os transforma em armas. Né? Então, assim, falou que foi o ISIS, falou que foi a CIA. Falou que foi os Estados Unidos. É isso, eles mesmos pensam que essa trama assim, de acusar alguém, de usar alguém como álibi, os vai eximir da responsabilidade. Eles pensam que os russos são tontos, são trouxa, não são. Né? Vai ter represália aí. Né? E a trama se complica ainda mais quando você descobre que a Crocus, que é a casa de shows lá, é propriedade de um oligarca aí, né? O Zagalarovs, que é uma bilionária família azeri, né, do Azerbaijão. E são amigos muito próximos de Donald Trump, né, que ele tem negócios aí, imobiliários aí, em vários países do mundo. Né? Ou seja, o Deep State escolheu bem o alvo. Né? O Deep State escolheu bem o seu alvo. Né? Bom, agora a NATO, então, ela tá... NATO, OTAN, né? Eu prefiro falar OTAN, né? Ela prega aí que vai intervir diretamente lá na Ucrânia. Eu espero que ela faça isso, né? Os russos sabem bem onde é que eles vão estar. Né? Um outro ponto importante aí, os eurocratas aí dizem que vão dar uma banana para o Banco da Rússia. Ou seja, que eles vão confiscar o dinheiro russo que está guardado, quer dizer, está guardado, né? Está guardado, assim, entre aspas, nos bancos europeus. Eu não sei como é que é a cotação do rublo em euros, mas enfim, parece que são 200 ou 300 bilhões de euros, né? Ou a cotação do rublo em euros, né? Ou em dólares. Eu não sei exatamente porque eu não sou economista. Mas assim, a Elvira Nabiulina diz: o Banco da Rússia tomará as medidas apropriadas se a União Europeia fizer alguma coisa
em relação aos ativos russos congelados, ou seja, roubados, né? Porque se o seu dinheiro está congelado no banco e você não pode sacar e utilizar, né, e movimentar, ele está roubado, né? E se você vai usar o dinheiro para sair da encruzilhada onde você se meteu, né? Porque você era amigo da Rússia, comprava o gás barato, aí do dia para noite você ficou inimigo, não compra mais, compra o gás americano, que é caro, né? E aquele que era teu amigo, teu aliado, né? Teu parceiro, de repente virou teu inimigo, e você tem que atacá-lo, você tem que enviar soldados, milícias, né? Porque você pôs na tua cabeça que a Ucrânia é a Europa, que a Ucrânia é europeia, né? Que você está salvando o modo de vida ocidental, você está salvando a democracia, né? E o teu welfare state, o teu bem-estar social está indo para o buraco, viu? Está indo para o precipício, né? Então aí você ainda congela os ativos russos da Europa, nos bancos europeus, e resolve dispor daquele dinheiro. Sabe o que vai acontecer? O dinheiro árabe e o dinheiro chinês também vai sair dos seus bancos, né? Porque a primeira coisa que os árabes vão fazer, e são bilhões, quando eu digo árabe, eu estou falando de bilhões e bilhões e bilhões de euros, e o chinês talvez chegue a trilhões, hein? Eles vão tirar o dinheiro dos seus bancos e vão procurar alguma coisa confiável, onde eles possam investir. Enfim, eu espero que realmente eles façam isso, eles confisquem o dinheiro dos russos, porque afinal eles vivem de roubo, né? Bom, então assim, a OTAN fala agora em enviar soldados franceses, alemães e polacos já para o sul de Kiev. O cenário mais possível é que eles fiquem bem longe das linhas de frente, né? Embora eles possam ser rastreados aí, né, pelo Mr. Kinzhal, como falou o Sr. Pepe Escobar, né? Eles vão ser rastreados aí pelo Sr. Kinzhal, que é o míssil hipersônico, né? Bom, e aqui no Brasil, hein? Aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro foi se refugiar na Embaixada da Hungria. Ele diz que ele é muito amigo do Orbán, né, que é o presidente de direita da Hungria, né? Ou seja, ele tem uma ligação íntima aí com os húngaros, né? E assim, em questão de poucos minutos aí, já estava no New York Times a informação que o Jair Bolsonaro foi dormir lá na Hungria. Acho que ele foi ouvir as rapsódias húngaras de Liszt, lá junto com o embaixador, né? Enfim, eu nunca vi o, o Jair Bolsonaro se interessar por música erudita, né? E agora ele está ouvindo Liszt, Bela Bartok, né, lá na Embaixada da Hungria, né? Como é que um jornal aí, o New York Times, consegue ter acesso a esse tipo de coisa em primeira mão? Veja, um artigo do Rafael Machado muito interessante saiu ontem no Twitter. Simplesmente o New York Times, quando eu digo que a CIA controla a mídia, né, isso não é um slogan, não é porque a CIA é todo poderosa, não, porque ela controla mesmo, né? É dela, pertence a ela, ela é acionista, né? O New York Times não é um jornal independente, imparcial. Isso não é uma mídia verdadeira, é uma fachada. É uma fachada dos interesses, né, da segurança nacional dos Estados Unidos. É uma fachada das agências de inteligência dos Estados Unidos. Trabalha como uma representante aí da elite norte-americana, do próprio Deep State, né? Isso vem desde que a CIA surgiu, lá em 1950, né? No bojo aí da Operação Paperclip, né? Quando vários nazistas, né, foram trazidos para os Estados Unidos e ajudaram a fundar a CIA, inclusive. Ou seja, a CIA passou a ser a CIA depois que ela contou com a alta intelectualidade nazista, né? Que, aliás, a NASA, a OTAN e várias outras aí contaram aí com esse QI mais alto aí, que veio lá dos nazis, né? Aliás, você vê que rapidamente eles adquiriram a bomba atômica, né? O V8, o foguete, o projeto espacial, a CIA, né? O que seria dos Estados Unidos sem a inteligência nazi? Eu pergunto, o que seria, né? Talvez eles não tivessem toda essa pujança aí que eles tiveram na época da Guerra Fria, né? Guerra que foi travada contra o principal inimigo dos nazistas e que os venceu no campo de batalha, ou seja, os russos, que na época eram soviéticos, né?
Então, assim, a CIA tem estreitas relações com a mídia, com a chamada mídia mainstream, a mídia oficial, a mídia atlanticista, né? Isso aí é uma coisa antiga, né? Ao longo de várias décadas. Por exemplo, a CIA aí tem até um nome, aí, a Operação Mockingbird. Mockingbird, vocês podem procurar aí no Google, aí, no Bard, aí, na inteligência artificial, aí, ou no próprio Google, né? Utilizou aí os serviços de, no mínimo, 400 jornalistas durante 3 décadas, né? Em várias missões, né? Missões para propagar aí a cultura americana, dar a versão que interessa para os Estados Unidos, de toda e qualquer ação. Por exemplo, quando eles dizem que foi o ISIS, foi o Estado Islâmico que causou lá o atentado lá em Moscou, né? Quer dizer, é porque isso aí é desinformação propagada pela própria CIA, né? Ou seja, a CIA, ela atua, ela supervisiona, ela influencia, ela suprime a cobertura midiática verdadeira com o objetivo de dirigir, de manipular a opinião pública na direção dos interesses geopolíticos das elites ocidentais, das elites aí do Deep State, das famílias aí ricas, né, que controla a usura bancária, né, os Rockefeller, os Rothschild, etc. Então, assim, os jornalistas, eles são controlados aí pela CIA, recebem, inclusive, orientações já na própria redação, né? Muitas vezes esses jornalistas são verdadeiros espiões em países estrangeiros, né? Então, a maioria dos jornalistas aí, durante 3 décadas, essa operação Mockingbird fez um levantamento aí de 400 jornalistas aí que estavam na linha de ponta, no New York Times, do Washington Post, né, e que atuavam assim, aí para a inteligência norte-americana, seja de forma explícita e consciente e na folha de pagamento da CIA, seja de uma forma velada, oculta, né, como se fosse um jornalista idôneo, um jornal que muitas vezes ele até acredita naquilo lá, né? Uns poucos, assim, eram propriamente agentes, que se fingiam de jornalistas, uma parte eram jornalistas que estavam na folha de pagamento, e uma parte sequer sabia do que estava acontecendo, mas que também era manipulado. Quer dizer, então na prática, raramente você tem um jornalista que é de fato um jornalista, quando se trata da mídia atlanticista, né? Esse caso não envolve somente o New York Times, mas praticamente toda a grande mídia dos Estados Unidos é assim. Só que o New York Times é uma fachada importante aí do Deep State, né? Por causa do seu tamanho, da sua respeitabilidade, né? Por exemplo, para dar um exemplo, descobriu-se que a CIA ela monitorava todas as histórias sobre a operação de falsa bandeira, que eles dizem que abateram o Bin Laden, né? Porque na verdade eles já estavam loucos para sair do Afeganistão e precisava sair assim com uma narrativa, porque o Ocidente vive de narrativas fantásticas, né? De narrativas hollywoodianas, né? Então assim, eles suprimem, né, da mídia toda a informação que possa questionar a visão que eles querem passar, ao ponto da perseguição, ao ponto de perseguirem jornalistas. Ou seja, a relação simbiótica aí, jornalismo-espionagem, está a todo vapor nos Estados Unidos. Daí então você tem o Bolsonaro na embaixada húngara, né? E assim, isso daí vaza assim, em questão de segundos, né? A câmara lá que está filmando está sendo monitorada, minha gente, pela própria CIA. Né? Porque o que é a embaixada da Hungria no Brasil? Né? O que tem um informante na embaixada? Tem um espião na embaixada? Mas claro que tem. E que recebe a informação pronta. Uma foto que o cara posta ali, né? E direciona aquilo para o New York Times. Ou seja, é um tentáculo, é uma rede, é uma aranha gigante, né? Com olhos e braços em todas as partes do mundo, inclusive no teu celular e no meu, né? Bom, pessoal, é isso. Um míssil hipersônico Zircon russo, anteontem, desnazificou uma das sedes da inteligência ucraniana, o SBU, na capital Kiev. Portanto, eles já estão atacando Kiev, né? Donde se achavam importantes figuras da segurança ucraniana, como também da OTAN. Então, assim, é uma oportunidade aí para o
para o soldado francês, alemão, polonês, mostrar como ele é valente, como ele é corajoso, né? Como ele é capaz de lutar, né, contra os comunistas, né? Eles estão lutando contra os comunistas, quer dizer, eles se colocam assim abertamente como nazistas, né? Quer dizer, eles não conseguem esconder o seu passado nazista. O europeu tem um pé atolado no nazismo. É o que eu digo, o Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo venceu, né? Nem precisa dizer, um Zircon, um míssil hipersônico Zircon, transformou tudo em fumaça, em vapor, né? Nem escombro, não sobra nem escombro, só sobra aquela fumaça, né, saindo. Bom, então, pessoal, é isso. A situação é essa. Resumindo, um cessar-fogo para agradar os muçulmanos nos Estados Unidos por causa da eleição que se aproxima. Uma operação de falsa bandeira e efetivamente brutal lá em Moscou, né? E que o Ocidente quer se eximir de qualquer responsabilidade, né? Porque, de certa forma, ele teme a reação da Rússia. Uma Ucrânia que está em situação de pré-debacle, ou seja, ela está se desmilinguindo. Um europeu que vende a ideia de que ele é valente, que ele vai defender a Ucrânia, que não vai defender coisa nenhuma, que ele está arrancando o time de lá. Uns Estados Unidos completamente hipócrita, que só quer vender armas na Ucrânia e Israel, né? Um povo que está sendo trucidado dia e noite, que já pode ter morrido aí, sei lá, 60, 80 mil civis, né? E assim, e a vida segue. E um Jair Bolsonaro que se esconde na embaixada da Hungria para não ser preso. Então não sabemos se ele vai embora, se ele vai pedir asilo, o que vai acontecer, né? E de qualquer maneira, a situação é essa, né? Então a gente pode esperar aí que haja um escalamento, né? Acredito que não vai ter terceira guerra mundial por causa desse atentado, não acredito nisso. O russo é um cara muito sensato e sabe dar um passo de cada vez, né? De maneira que ele não tropeça, né? Você pode ver, tudo que a Rússia conquista é permanente, né? Ele conquista uma coisa de cada vez, né? É como a China também, eles dão um passo de cada vez, né? O Ocidente faz tudo para que ele tropece, né? Porque o Ocidente, como ele está tropeçando, né, ele tenta se segurar, né? Se segurar justamente em quem tem mais firmeza de propósito, né? Então, eu sou um crítico aí do Ocidente, porque eu estou no Ocidente, eu estou no Brasil, que está fora aí do grande teatro de operações, né? Mas eu sou mídia alternativa, sou mídia independente, eu me expresso da maneira como eu vejo as coisas, como eu vejo o mundo, e eu vejo o Ocidente pisando na bola, né? Porque o Ocidente é uma civilização que vive de narrativas mirabolantes. Ele não vive efetivamente na realidade. E ele trata as pessoas como crianças. Ele é como um garotinho de 4 anos, 5 anos aí, tentando enganar a babá. Entendeu? Mais ou menos isso. Bom, pessoal, já ficamos com 28 minutos. Foi um vídeo aí de livre expressão, de livre reflexão, de livre comunicação. Canal Luz no Fim do Túnel. Prestigie o nosso canal aí de mídia alternativa, que o futuro é a mídia alternativa. O nosso canal se considera coligado aos canais do Arte da Guerra, aos canais aí de geopolítica sérios, né? E tá aí na descrição do vídeo os nossos créditos aí, todo o texto que eu uso aqui do Felipe Quintas, do Calazans, do Rubem Gonzalez, eu dou os devidos créditos e eu sempre adapto o texto para o tipo de linguagem que eu uso aqui no canal, mas você encontra, muitas vezes está ali no blog, os textos originais ou adaptados, né? Porque aqui o que vale é a informação, né? A informação verdadeira, né? Então, por exemplo, eu fui no Larry Johnson, eu fui no Scott Ritter, eu fui no Judge Napolitano. Aliás, pessoal, tem uma entrevista aí do Alex Jones que foi dada por Tucker Carlson. E eu vou falar, no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha relação aí intelectual
de Alex Jones, David Icke, Jordan Maxwell, foram os caras que, há muitos anos atrás, que fui através daqueles caras que eu comecei a me inteirar de onde é que eu estava, né? Que tipo de mundo com o qual eu estava me defrontando. Então esses caras foram muito interessantes. Então eu não canso de recomendar o Alex Jones aí, porque ainda é um cara lúcido, né? E, enfim, é isso daí. Eu vou falar sobre isso futuramente. Pessoal, obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.